aí dos investimentos de impacto no Brasil e na América Latina. Falando da Andi bem brevemente, para aqueles que ainda não conhecem, a Andi tem a missão de apoiar o ecossistema de pequenas empresas em crescimento, né? E a gente vem fazendo isso há 10 anos, e a gente acabou de ter um replanejamento para olhar os próximos 10 anos, e a gente mantém essa missão, mas olhando principalmente agora para 3 verticais. Uma de igualdade de gênero, então vocês vão ver várias ações daqui para frente da Andi nessa temática. A outra para ação climática e ambiental, então sempre pensando na perspectiva das empresas, as pequenas empresas em crescimento nessas áreas, né? E a terceira, que já é mais presente, mais óbvia, que é a geração de trabalho e empregos dignos, né? Então, a gente renovou aí a missão para seguir e ter essas 3 vertentes claras para frente. A Andi ela tem 37 membros aí com atuação no Brasil e mais de 280 no mundo, né, que chegam a atuar em mais de 150 países. Então, dá para ter uma perspectiva bem interessante de como é que funciona o ecossistema que apoia essas pequenas empresas em crescimento no mundo todo. E aí tem muita troca, aprendizados, a gente tem fundos, fundações, grandes empresas, aceleradoras, hubs que fazem parte da nossa rede. Então, isso só para dar um contexto aí e da onde vem esse estudo, né? E no Brasil, a gente desde o início acabou apoiando muito o ecossistema de negócios e investimentos de impacto, né? Que tem aí um overlap com algumas das pequenas empresas em crescimento. E hoje a gente convidou a Karina, que vai contar um pouco da experiência do Conexus, como um caso aí para a gente tangibilizar um pouco esse trabalho que a gente faz. A Conexus é um dos membros da Andi aqui no Brasil. E depois a gente vai ter uma conversa com o Giba, da Vox, e o Beto, do ICE, e que também representa a aliança aí de negócios e investimentos de impacto, para a gente debater um pouco sobre, né, eles vão trazer a perspectiva deles sobre esse estudo, vão apontar alguns pontos e comparar Brasil com o mundo, com a América Latina, e depois a gente vai abrir para questões aqui no chat, e aí eu vou organizando para a gente conseguir, ao final, ter findings mais claros dessa pesquisa que foi realizada. Então, vou começar passando a bola aí para a Karina, para ela contar um pouco do trabalho do Conexus. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos. Agradeço pelo convite para participar aqui desse evento, dessa discussão e tentar ilustrar um pouco, talvez com um caso prático, como tem tantos outros nesse campo do impacto, de como que a gente consegue construir estratégias, né, híbridas de financiamento para chegar, né, nas populações mais afastadas e mais que têm dificuldade de ter acesso a recursos, sobretudo aqui, no caso da Conexus, a gente está falando de organizações que estão nas bases das cadeias de produção sustentável, né, principalmente aquelas ligadas à floresta, conservação e uso do solo no Brasil, que estão na base de quando a gente fala de cacau, açaí, copaíba, madeira, né, agroecologia, agrofloresta, né, sempre na ponta desses nomes que a gente quer consumir produtos mais saudáveis e tudo, sempre na ponta tem uma organização, em geral comunitária, né, que faz o trabalho braçal e o trabalho mais difícil ali em campo, que é produzir de forma sustentável, né, e é com eles que a gente quer trabalhar estratégias de geração de valor para essas comunidades, que têm esse papel duplo, né, de trabalho tanto social quanto ambiental. Estou tentando aqui projetar enquanto eu falo, não sei se está aparecendo, mas, sobretudo, como que essas organizações podem ter mais valor para os comunitários e, sim, participar das estratégias de conservação de florestas. A gente vem escutando muito sobre a importância de se construir uma economia de floresta em pé para fazer frente, né, ao tema do desmatamento e as opções econômicas que a gente precisa ter, a opção que está vigente, que é de você tirar a floresta e pôr gado ou atividades de baixa produtividade no lugar, né?
E as organizações comunitárias e essas fontes de produção sustentável são uma grande opção. Mas eles estão muito excluídos assim do sistema, né? Dar um dado para vocês para entender um pouco da tese do Fundo Conexus e da nossa plataforma de investimento. Hoje no Brasil a gente tem uma grande vantagem nesse setor frente a outros em que a gente quer chegar nos pequenos produtores, nos pequenos empreendedores, que é que no Brasil a política de crédito rural, que chama PRONAF, a política de crédito para a agricultura familiar, ela é uma política ampla, consolidada e muito importante para o desenvolvimento da agricultura, né? Todo ano o governo coloca mais de 33 bilhões em crédito subsidiado, tá? Taxas bem abaixo de mercado, a gente está falando de taxas de 2%, 3% ao ano, né? Coloca para subsidiar a agricultura familiar. Mas aí começa a entrar o contrassenso. Desses 33 bilhões, menos de 1 bilhão vai para a produção sustentável. Tá? E aqui olhando para o prisma todo, que é o prisma desde do agricultor familiar, que produz sem agrotóxico, olhando, né, até os sistemas mais sofisticados, né? Por exemplo, de manejo comunitário da floresta, a produção em terras indígenas e tudo. Então, enquanto essa política não responde a esse anseio nosso, né, de um uso mais sustentável, ela poderia estar financiando muito essa estruturação dessas cadeias, tem uma oportunidade enorme aqui da gente trabalhar com as finanças de impacto, com uma mistura de capital e de recursos que possa ajudar a construir uma inclusão dessas organizações, tanto nessa política quanto no sistema como um todo, né? Então, um pouco da tese de investimento da Conexus é que o investimento de impacto ele pode ser muito importante para alavancar as finanças públicas, que a gente já tem, né? E com isso ele tem uma estratégia de alavancagem bem importante e um uso estratégico, né? Para ilustrar para vocês aqui onde estão essas organizações, né, o que produzem, fiquem à vontade, tem um mapa no nosso site que a gente fez em 2018, que mapeou esses mais de 1.000 empreendimentos, e lá dá para ver o que eles produzem, como eles produzem, quem é o tipo de composição social desses empreendimentos, qual é o nível de faturamento, para quem eles comercializam e tudo. E o dado que mais nos chama atenção aqui nesse caso é o dado de que menos de 10% deles no Brasil inteiro têm acesso a finanças adequadas. A grande maioria financia com capital próprio, tá? Ou financia com capital, quando possível, capital comercial, que estão taxas de juros muito altas, né? Então, hoje, você tem um contrassenso, você tem atividades de pecuária financiando a 3%, 4% ao ano e atividades de produção sustentável financiando a 3%, 4% ao mês. Então, a ideia da plataforma é exatamente como que você reduz esse custo de capital e cria a oportunidade de desenvolvimento adequado desses empreendimentos, né? A gente consegue ver isso muito facilmente, né? Esse aqui é um dos pilotos que a gente fez em 2019, uma organização que fica, duas organizações, na verdade, uma associação e uma cooperativa dentro de uma Resex é uma reserva extrativista, uma área pública, de uso público destinada a uma população que pode manejar os recursos dessa floresta, né? São 1,3 milhões de hectares, tá? Então, para nós paulistas aqui, são 8 vezes a área da cidade de São Paulo, e é um conjunto de algumas centenas de pessoas manejando essas áreas, né? E para extrair, né, a madeira, que é o valor maior que eles têm, eles, em geral, vendiam e capitalizavam o processo produtivo deles por meio da venda adiantada, né? Então, só de introduzir um sistema como crédito dentro de um sistema que está em funcionamento, de gestão da cooperativa, de corpo de associados, né, compreendendo o seu papel na associação, o seu papel produtivo, então tem todas as funções para dentro do desenvolvimento do negócio, mas ao introduzir, mudar a forma de financiamento deles, eles conseguiram ter um corte de capital enorme, de custo de capital enorme, e esse ano, isso aqui foi o ano passado, esse ano eles usaram as sobras deles para fazer um aval nas operações públicas. Então, você vê assim como tem um aprendizado que é relativamente rápido dessas organizações, de como elas podem usar poucos recursos. A gente entrou com um recurso de parceria com um banco, que é o Banco da Amazônia, com quem nós trabalhamos, e ofertamos recursos de aval para viabilizar a operação. E isso num conjunto de parceiros, né, que tem feito todo o trabalho de campo,
e esse é um valor importante desse desenho de plataforma, que é o instrumento financeiro sozinho não faz milagre, né? Então, ele tem que entrar onde você identifica um arranjo ali, local, territorial, com organizações de apoio, com a cooperativa, com a associação, Embrapa, enfim, aí cada território tem um conjunto, mas que com esse conjunto de atores você consegue fazer, né, fazer esse tipo de investimento, de financiamento, numa rede segura que permite a aprendizagem, o manejo e tudo mais, né? Então, esse é um caso, e como esses temos tantos outros, tá? Pela Amazônia e afora, né? A estratégia principal, então, da plataforma é como que você trabalha com organizações como essa, né, a Conspra e outras, para gerar esse círculo virtuoso de investimento de impacto e alinhado à liberação, ao uso do crédito rural. Então, a plataforma nossa ela tem 2 mecanismos, vamos dizer, que trabalham em sintonia e juntos, né? O primeiro está aqui em cima, né, que é o fundo Conexus. Então, a Conexus tem uma empresa de serviços financeiros, a CX, Investimentos Socioambientais, e a CX realiza, né, empréstimos e garantias e um trabalho todo de assessoria ao empreendimento, que podem ser, né, associações, cooperativas e também pequenas empresas que estão dentro das cadeias de valor de floresta e do meio rural, né? Esse daqui é um instrumento, a gente está hoje pilotando, vou mostrar uns dados já deles, a gente está trabalhando numa linha emergencial, né, acessando esses empreendimentos, e montamos uma estratégia, né, de crescimento desse fundo, agora como um instrumento de mercado, regulado na CVM, um FDIC, que daí vai permitir que a gente tenha um mix de capital mais diversificado e maior, né, para que esse instrumento possa crescer, né? Hoje nós temos um capital de 10 milhões e a gente quer chegar em 50 milhões, né? E aqui tem também, né, o custo do que significa essas atividades aqui, acessórias de assistência técnica e preparação desses empreendimentos ao longo, né? É importante dizer que aqui, essas são organizações que não têm histórico de crédito, que não tem, então, uma parte do trabalho nosso está sendo criar esse aprendizado, está sendo criar essa história e colocar eles em 2, 3, 4 anos, eles têm uma outra realidade de acesso ao sistema financeiro, né? Um processo grande de inclusão. A outra parte da plataforma, essa que está aqui embaixo, ela já olha para a relação com os bancos, os agentes financeiros que, em geral, estão muito distantes, né? Então, hoje, quem opera a política de crédito rural são os bancos públicos, em geral, né? O Banco da Amazônia no norte, o Banco do Nordeste no Nordeste e o Banco do Brasil na região ali na região centro-oeste, no Brasil como um todo, mas sobretudo na região centro-oeste. E os bancos privados também podem operar. O Pronaf, embora nunca tenham, tem menos estímulos para que isso aconteça nesse momento, né? E quem opera o Pronaf, em geral, está fazendo aqueles financiamentos que eu mostrei, pecuária, soja, grãos em geral. Então, como que a gente construiu uma história de destravar esse crédito para esse grupo, né? A gente se cadastrou, e aqui está o Instituto Conexus, né, que é a OCIP, se cadastrou como um agente de crédito, né, que é um papel que é permitido à sociedade civil desde 2018 pelo Manual do Crédito Rural e pelo Bacen, e a gente hoje tem um arranjo aqui, principalmente com o Banco da Amazônia, onde a gente cria uma rede de ativação de crédito local com capacidades locais dentro das organizações, que sabem manejar o crédito, sabem fazer o trabalho de educação financeira e de acompanhamento, então isso aqui é toda a parte nossa de assistência técnica, né? E isso é uma relação comercial. Então, ao ser um agente de crédito, a gente é remunerado pela originação de bons projetos. E com isso a gente rompe o isolamento dos bancos em relação a enxergar esses empreendimentos, porque da onde eles estão, eles não conseguem enxergar um empreendimento tão micro. Você tem que ter uma ação realmente de esforço para trazer esses empreendimentos à luz e as oportunidades, né? Então, e aqui é muito interessante porque esse esforço, né, que é para as cadeias socioambientais e que deveria ser o foco, por exemplo, no trabalho na Amazônia, também tem uma estratégia de remuneração diferenciada, né, de bonificação pela adimplência nos empreendimentos que são de característica socioambiental. Então, isso cria um estímulo também positivo para a gente ampliar o olhar sobre essas cadeias e as oportunidades, tá? Então, essa é a estratégia assim, da plataforma como um todo.
A gente vem operando esse ano, vou passar aqui rapidinho, só para vocês verem os números. Então, esses 10 milhões que eu falei, a gente está operando numa linha emergencial, tem 70 empreendimentos hoje recebendo financiamentos de, em média, R$80 mil, então são créditos de baixo valor nesse momento, né? E você vai construindo com eles a história de crescimento dessa demanda e diversificando também os tipos de produto que você oferece. Você consegue chegar nessas organizações, chegam em muitos produtores, então mais de 14 mil produtores em todo o Brasil se beneficiando disso. E a ideia é que com essa estratégia de crescimento, estruturação num veículo de mercado, a gente possa ampliar bastante o alcance e a diversidade de produtos financeiros para essas organizações, porque elas cumprem uma trajetória, né? Começam pequeno, quase como microcrédito, vai crescendo o tamanho, o porte e o modelo de financiamento, né? Então, a gente deve ter um foco nas regiões amazônicas, que é a região onde a gente mais busca atuar, mas também em outros biomas, que são aqueles biomas mesmo esquecidos, como a Caatinga e o Cerrado, que tem um impacto enorme de desmatamento e questão com os usos dos recursos naturais, e que a gente pode ter um impacto significativo nessas populações, né? A gente agora acabou de receber um endosso do Climate Policy Initiative como um veículo de inovação climática. Eles nos auxiliaram no desenho, na modelagem desse veículo de crescimento. Tem pitches, informações mais detalhadas sobre o veículo, sobre a estrutura de financiamento, mix de capital e tudo no site deles. Depois eu posso pôr o link ali no chat do Zoom, né? Mas, sobretudo, esse tem sido um instrumento de experimentação para investidores, né? Nós não temos o relatório aqui que eles vão discutir, Henrique, todo mundo vai mostrar um pouco que esse campo do meio ambiente é um campo que tem muito desejo de se investir, mas tem poucos veículos, oportunidades, ainda a gente precisa. Então, a gente transformou essa linha emergencial também num laboratório para muitas organizações, seja que são investidores mais tradicionais, seja doadores que querem ter uma filantropia de resultado, que querem se testar, que se estão construindo como investidores de impacto, como é o caso do Fundo Vale, que é o nosso principal financiador e investidor nessa plataforma. Então, a gente fez desse processo também um laboratório para os parceiros, na prática, verem como que acontece esses financiamentos, como a gente estrutura essa plataforma, né? E, além disso, a gente tem essas parcerias estratégicas, que não são de investidores, mas que viabilizam, então, o próprio Banco da Amazônia, um super parceiro para destravar o crédito da Amazônia, e redes importantes da agricultura familiar e do extrativismo, que nos ajudam a chegar nesses empreendimentos, porque a gente não chega direto, a gente chega sempre em parceria, valorizando as ações que vieram construindo essa história nos locais. E eu paro por aqui dizendo que realmente a gente tem assim, muitas oportunidades, tem muita gente cética sobre a possibilidade de ter uma economia de floresta, mas a gente enxerga muitas oportunidades, mas a gente realmente tem que mirar neles e ser muito com muita intencionalidade de desenvolvê-los e ter uma paciência um pouco maior, né? Porque eles estão nas áreas rurais, florestadas e afastadas. Então, a gente tem que construir instrumentos que sejam adequados a essa realidade. E daí, por fim, eu acho que tem uma coisa que a gente sempre faz uma dicotomia que a gente precisa romper. A gente fala de rural e florestal como se fosse longe das cidades. Eu acho que uma das coisas que esse tipo de instrumento e plataforma pode criar é uma conexão maior, porque o que a gente consome na cidade vem do produto do campo. Então, como que a gente consegue construir essas narrativas melhor e romper com esse isolamento, né, do que é o campo e floresta e o que é rural, e a gente conseguir olhar tudo isso como uma grande construção de uma economia de base sustentável. Acho que é isso, gente. Obrigada. Perfeito, Karina. Super obrigado. Acho que Conexus é um ótimo exemplo aí do trabalho com pequenas empresas em crescimento na vertical questão climática e ambiental, né? Então, como a Karina falou, não só no Brasil, mas no mundo, é uma das áreas que a gente vê maior necessidade de fortalecimento do ecossistema, porque tem um potencial enorme, uma necessidade enorme e ainda foi pouco olhado, né, por esse setor mais ligado ao fomento ao empreendedorismo. Agora a gente vai falar mais do report, trazer os dados, né? Então, para começar, eu queria agradecer também os patrocinadores aí desse report que viabilizaram, então o Fundo Vale, o ICE, o Citibanamex, porque é um report da América Latina, né? E a Fundação Grupo Boticário. E aí foi
graças ao apoio deles, que a gente conseguiu viabilizar essa terceira edição do estudo. E eu vou passar a bola para o Beto e para o Giba, mas queria só fazer um disclaimer, né, que a ideia, eles vão contar um pouquinho do estudo, olhando principalmente para os setores, então entender que setores estão sendo investidos, que instrumentos estão sendo utilizados, qual é o tamanho, né, desse mercado, e o nosso foco é muito mais na tendência do que nos números em si, né? Então o Beto vai comentar, mas é isso, tem estudos diversos, né? E a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem para entender aí para onde está indo os negócios e investimentos de impacto. Beto, contigo. Boa tarde, pessoal. Giba, vamos nos apresentar primeiro, daí a gente fala como é que a gente imaginou fazer essa conversa aqui. Eu sou o Beto Screta, sou do ICE. O ICE é uma organização aqui de São Paulo que se dedica a fomentar esse tema de vítimas de impacto no Brasil. Tem se dedicado a isso nos últimos 9 anos. E uma das iniciativas que a gente tem é a Aliança pelos Investimentos em Negócio de Impacto, que foi uma iniciativa criada há 6 anos e meio atrás, que tem um objetivo bem ambicioso de ser um grande articulador desse setor, ser um dos articuladores desse setor aqui no Brasil, desse segmento, e produzir, disseminar conhecimento e apoiar iniciativas como essa que a gente vai mostrar aqui agora. Giba. Legal, obrigado, Beto. Eu sou Giba Gilberto Ribeiro, sou um sócio aqui da Vox. A Vox é a primeira gestora de investimentos de impacto no Brasil. A gente foi fundado em 2009. Nossa atuação é majoritariamente através de fundos de venture capital, né? Então a gente apoia empreendedores cujos produtos e serviços estão contribuindo para melhorar a qualidade de vida de pessoas de baixa renda no Brasil, principalmente nos setores de saúde, educação e serviços financeiros. E eu acho que a ideia hoje aqui no papo, o meu papel, é poder, junto com o Beto, discutir um pouco a visão do que a gente vê fora do Brasil, aqui no Brasil, tanto da perspectiva não só do reporte, mas de quem também está vivendo esse mercado há bastante tempo. Então, pessoal, só para um aviso, né? Nós não trabalhamos na elaboração desses documentos que a gente vai apresentar. Então, obviamente, a gente não tem todas as respostas para dar. Então, tem coisas que a gente também não sabe, a gente só vai tentar responder em cima do que a gente viu e leu sobre esses relatórios. E outro aviso importante, o Giba vai falar mais de um relatório de uma organização que ele vai falar que faz uma pesquisa anual com base global, já há 10 anos fazendo essa pesquisa, e eu vou falar dos números especificamente do Brasil, no relatório da ANDI, que é feito a cada 2 anos, esse ano saiu a terceira versão desse relatório. Então, tudo isso para falar que as amostras são bem diferentes, né? O universo de pesquisa de um e de outro são bem diferentes, a gente vai tentar ilustrar isso. Mas, de novo, a ideia aqui não é ficar falando um monte de número para vocês, mas tentar pegar algumas coisas puxar alguns fios aí que pode ser interessante para todos na discussão. A gente vai, então, começar falando de tamanho de mercado, e aí a gente vai falar sobre 4 aspectos da pesquisa que a gente vai discorrer um a um. Giba. Legal. Acho que o número, assim, falando da pesquisa do GIN, e o disclaimer do Beto é importante, o número que circula hoje no mercado fala, o mundo de investimentos de impacto tem 715 bi de dólares sob gestão. Isso foi um trabalho feito pela equipe do GIN para estimar o tamanho do mercado. Se a gente pegar o reporte, né, esse Annual Impact Survey que eles publicam todo ano por volta de maio, aí, ele é uma pesquisa que, se você tentar estabelecer um padrão horizontal, ele também muda de tamanho todo ano, porque cada ano mais respondentes participam da pesquisa. Acho que a primeira tentativa de dimensionamento do mercado de investimentos de impacto aconteceu no passado, o número estava mais perto dos 500 bi em 2018, né? 2019 saltou para 719. Acho que a curiosidade aí é que esse número já, assim, se você simplesmente empilhar tamanho do mercado com base no Annual Survey do GIN, esse é um número que tem dobrado de tamanho todo ano, o que não é comparável, como o Beto comentou, porque muda a base todo ano,
mas como o Henrique falou, se a gente for olhar para o vetor, para a direção desse vetor de crescimento, dá para ver que o crescimento mundial é muito acelerado. A gente está perto de chegar na meta do relatório inaugural em 2010, um fato curioso, em 2010 o JP Morgan escreveu um relatório falando, chamava Investimentos de Impacto, uma classe emergente de ativos, quase como se fosse um treco separado, assim, e ele falava, olha, ao longo dos próximos 10 anos tem $1 trilhão de oportunidades para esse mercado, então a gente está chegando perto desse tamanho 10 anos depois do relatório. É isso aí. Deixa eu ver só uma outra ilustração. Ele falou que vem crescendo, né? Usando a mesma base, mais ou menos a mesma base de comparação, o número ele cresceu 5 vezes nos últimos 4 anos. Porque eu peguei esses 4 anos porque para tentar comparar com a Andy, que é o primeiro número que a gente tem, é a fotografia de 2015. E essa fotografia que eu vou mostrar agora é a fotografia de 2019. Então, nesse período, o número global cresceu 5 vezes, passou de 80 bi para 400 bi. Esses 400 bi, na verdade, é um outro número que o Jingle reporta, que fala, esse número de 400 ele é mais alinhado com a série histórica. Esse 700 é um número que a gente fez com uma visão um pouco mais acomodar outras alternativas de investimento e mais comparado com o nosso histórico, o número para 2019 é 400 bi e que cresceu 5 vezes em relação a 2015. Bom, Brasil. O Brasil, a gente tem esse relatório da ANDI, a fonte do relatório da ANDI, como falei, feito a cada 2 anos, só que a fotografia no final de 2019 foi reportado 3,1 bilhões de reais, ou perto de 800 milhões de dólares investidos nesse segmento. Esse número ele em dólar, cerca de 4 vezes maior do que o primeiro número que a ANDI reportou no primeiro relatório, lá que foi publicado em 2016, com a fotografia de 2015. Então, é importante ressaltar isso, né? Então, ele vem num trend de crescimento, mas ele ainda é um número muito, muito tímido, né? Para dar uma proporção para vocês, o total de número de dinheiro investido em fundos aqui no Brasil, fundo de renda fixa, ações, blá, 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 chega no Brasil a 5,8 trilhões de reais. Então, esse número aqui, ele é 0,05 do investimento que o Brasil tem hoje através de fundos. Então, tem um largo espaço para percorrer. E foram reportados aqui 34 investidores, sendo 23 locais. E o interessante é que os investidores locais eles vêm crescendo em relação aos investidores estrangeiros, né? Eles eram 12 há 2 anos atrás e são agora 23. Agora, curioso só sobre o tamanho do Brasil, Beto, acho que é importante falar que você usou a base de comparação 2015 e 2019. Acho que se você pegar 2017, 2019, você vê que o crescimento brasileiro está bem acelerado. É como se o Brasil tivesse deslocado uns 2, 3 anos para frente da tendência global, né? Quando a gente começa a medir 2015, o Brasil estava naquele momento do Cristo descendente lá na The Economist, a gente estava vivendo um momento complicado na economia, então acho que isso deve ter afetado de alguma forma a alocação de risco no país, né? Então, os investidores mais conservadores não estavam nem indo para a renda variável, que dirá investir em coisa que ainda o conceito nem era compreensível. Então, mas quando você olha para 2019 já, com uma perspectiva de estrutura econômica mais, enfim, mais saudável, ninguém estava prevendo a pandemia aí no meio do caminho, mas e com taxas de juros cada vez mais baixas, a tomada de risco também acabou empurrando um pouco a gente para um tamanho de mercado melhor. Isso tive uma atração grande nos últimos 2 anos, em particular no último ano, né? Henrique, quando faltar 5 minutos aí, você dá um grito aí para a gente, tá? Senão a gente vai se perder aqui. Bom, e agora a gente vai analisar 4 aspectos desses relatórios. De novo, vou falar para vocês que eles não são comparáveis, só para dar uma dimensão de quanto eles não são comparáveis. O número do DIN, que é o relatório global, ele fala quanto do total lá que ele apresenta, aquele número que eu falei de 400, não 700, quanto está investido na América Latina. Ele fala que é 10%. Isso dá 40 bilhões de dólares investidos com a rúbrica Investimento de Impacto na América Latina. O relatório da ANDI, que é um relatório de América Latina, e aqui a gente está falando especificamente do Brasil, aliás, um parênteses, eu peço desculpas ao pessoal de outros
países que estejam, porventura, no call. A gente acabou focando muito em Brasil, desculpas mais uma vez, mas o relatório da ANDI, que eles publicaram, fala em 3,7 bilhões de dólares investidos na América Latina, ou seja, 1/10 do número da ANDI, do DIN. Tá? E a grande diferença aqui, a gente vai falar, já pegar o gancho para o próximo, é a presença no relatório da DIN dos bancos multilaterais, as instituições financeiras de desenvolvimento. Giba. Boa. Então, o que é legal, apesar de não serem bases comparáveis, quando a gente olha para o perfil dos investidores, assim, numericamente eles são semelhantes. O volume de capital é desproporcional, acho que tem um tema de outliers assim, no relatório do GIN, que mostra que o grosso do dinheiro ainda sob gestão da indústria vem de 3 outliers que a gente imagina ser o IFC, o BID e talvez o CDC do Reino Unido, né, que são os principais bancos de investimento, bancos de desenvolvimento que têm apoiado o desenvolvimento do setor. Mas você já vê um colorido de participantes que é bem parecido com o colorido que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, do ponto de vista de diversidade da fauna, a gente está bem já. A gente já tem uma fauna mais rica e mais abundante. Se você comparar com o passado, principalmente, que basicamente você tinha uma figura ou de gestor, seja ele como sem fins lucrativos, e family offices, assim, pouco ainda, quase não tinha instituição financeira, as aceleradoras ainda eram pequenas. 2019 já mostra uma foto mais, como se diz, mais encorajadora. Assim, o nosso mercado está ganhando mais diversidade de atores. Giba, boa. Eu queria só fazer um comentário aqui nesse quadro da esquerda aqui, quando do quadro global fala que em 3% são os bancos de desenvolvimento, mas isso aqui é o número de respondentes, aqueles 1.700, 3% são bancos multilaterais, isso dá 5 nomes. Só que do total de recursos mesmo, eles representam 36%. Então, daqueles 715, 36 bilhões, 36% vem de bancos de desenvolvimento. E fundações, que aqui aparece como 17% do total dos respondentes, quando você fala em grana, eles são muito pequenininhos, é 1% só. Então, o quadro, quando você fala em termos de ativos sob gestão, dinheiro para valer, é bem diferente em relação ao número de players, números de gente que está atuando. E só para reforçar o ponto do Giba, como a coisa mudou, nesse momento a Aliança está fazendo um balanço e vai divulgar esse relatório muito em breve, do que foram os últimos 5 anos, porque há 5 anos atrás a gente soltou um relatório com recomendações para a sociedade e agora está fazendo um balanço do que aconteceu nos últimos 5 anos no mercado de investimento de impacto no Brasil. E o número de atores atuando como investidores, ele cresceu muito. Há 3 anos atrás, você tinha basicamente 3 fundos com o nome que se falavam, como se diziam, investidores de impacto, que era a própria Vox do GIB mais 2. Hoje você tem pelo menos 12, 13 atores que se posicionam como gestores. Além deles, você tem várias fundações que inexistiam como investidor de impacto há 5 anos atrás, já fazendo investimento de impacto. Então, como o Giba falou, temos mais gente atuando, mas ainda, como fazendo o gancho com o que eu falei, ainda com um volume de dinheiro muito pequenininho. Agora a gente quer focar setorialmente. Desculpa a pizza aqui tão cheia de sabores aqui, tem muito dividida, mas a ideia aqui não é entrar um a um, mas talvez fazer alguns paralelos entre o perfil do investimento de impacto quando você pensa mundo e Brasil. Giba, você quer pensar alguma coisa aqui interessante nesses 2 quadros? Tem uma coisa legal nessa pizza da esquerda, que a gente está vendo uma compressão dos setores, né? Então, os pedaços, se a gente fosse jantar essa pizza mais tarde, os pedaços estão distribuídos quase mais irmãmente do que a nossa aqui no Brasil. E tem um fato importante para quem acompanha essa série anual do GIN, que é, por muito tempo, os serviços financeiros foi uma parte bem preponderante do relatório, porque a história de quem entrou no setor de investimento de
impacto geralmente nasce do microcrédito. E com o crescimento, com o desenvolvimento do setor, com mais entrada de capital, com mais entrada, uma diversidade maior de atores, você já vê que microcrédito não representa mais tanto do que representava da pizza no passado, isso é super positivo. E ela também traz algumas pistas para a gente do que investidores globalmente estão vendo. É óbvio que, assim, quando você pega dado agregado mundial, é super difícil você falar que o Brasil vai replicar um padrão desse. Assim, a necessidade do Sudeste Asiático é diferente da necessidade da América Latina. Mas eu acho que ainda tem um espaço no Brasil para compressão desses pedaços de pizza e entrada de setores novos. Assim. Acho que ainda tem um espaço muito grande para desenvolvimento de energia. Eu acho que toda a parte de agricultura no Brasil, quando você coloca tudo de caixinha, tudo dentro da caixinha de agricultura e alimento, fica um setor muito grande, mas eu acho que tem dentro de agricultura muita solução climática interessante, como essa solução da Conexus mostrou. Então, a pista da esquerda dá insights importantes para a da direita. Assim. Acho que no Brasil a gente tende a ver, estou começando a ver as emissões que estão nascendo agora com o boom da indústria de ESG aqui no Brasil e com o marco regulatório do saneamento básico. Eu acho que se a gente pegar esse dado daqui 2 anos, provavelmente vai aparecer bastante coisa nessa parte verdinha aí da pizza brasileira também. Exato, né? Da água e saneamento é quase nada, né, no Brasil, e o que eles chamam lá fora de forestry, né, reflorestamento, etc., que aqui no gráfico do mundo, aqui ele já é 6% do Brasil, nem aparece aqui, nem apareceu na pesquisa como um setor, né? Agora, algum comentário sobre que, de novo, o disclaimer, a gente não fez a pesquisa, a gente não sabe quem respondeu o quê, mas me chamou a atenção no Brasil, 28% manufatura, 28% do volume reportado, lá os 300 e quase 400 milhões de dólares, é bastante grana. Você consegue ver quem que são esses players, que tipo de empresa esses investidores de impacto reportaram como investimento em setor de manufatura? Vocês têm alguns, mas você tem mais dica? É muito relevante aqui, aparece com 28%. Eu achei bem curioso esse dado, Beto, de manufatura assim, industrial. Efetivamente, a gente tem um investimento, dois investimentos com plantas industriais, mas estão classificados como saúde, né? Que é a True Life, tem fábrica em Santa Rita do Sapucaí, e a Magnamedic. A True Life faz aquele postinho de triagem que automatiza a admissão de pacientes no pronto-socorro, e a Magnamedic fabrica ventilador. É um dado curioso porque provavelmente o que está classificado como manufatura aí deve estar no campo de tese de impacto de inclusão produtiva. Então devem ser setores, entre aspas, tradicionais, mas cuja cadeia é inclusiva. Você tem impacto através do quem você emprega e que tipo de fornecedor você contrata e não através do seu produto final. Assim. Daí deve ter coisa de fair trade, deve ter bastante coisa relacionada à economia criativa. Até pegando um gancho aí, Beto, se você puder comentar uma pergunta que veio da Nicole, foi de como a gente classifica, né, investimento de impacto e se era a mesma classificação no relatório da ANDE e no da GIN. Eu já pus a definição aqui da ANDE, do GIN é o mesmo, né? Muito semelhante, muito semelhante. Não entra aqui, não entra investimento ESG, Green Bonds, não entra no GIN, não. Antes de passar para frente, só depois a gente pode voltar para isso, né? Curioso, digo, como na pizza global aqui, setores clássicos de investimento de impacto, como os clássicos para a gente do Brasil, saúde, habitação, educação, eles são pequenos lá, né? Globalmente. Aqui eles são um pouco mais relevantes, né? Mas depois a gente pode guardar essa estou preocupado com o tempo aqui, então vou mover para o próximo slide. Agora a gente analisa um outro aspecto. Como é que esse pessoal está investindo, que veículo financeiro o pessoal está utilizando. Diego, quer comentar? Eu acho que esse é o dado, para mim, que mais é preditor de futuro. Assim, quando você olha para a diversidade de instrumentos que investimentos de impacto tem, no mundo,
você vê que o setor ele cresceu não só numericamente, né, não só em ativos sob gestão, mas ele cresceu também em complexidade. Então, as siglas estão em inglês aqui, mas dívida privada, né? O mundo de dívida não bancária fora do Brasil é muito grande. O mercado de capitais é muito grande para dívida, então os instrumentos de renda fixa têm toda a cor e todas as características possíveis. Tem fundo de garantia, tem fundo... Enfim, tem muita coisa acontecendo nesse espaço e isso é possível principalmente porque tem umas instituições de desenvolvimento tipo o PIC que só fazem esse tipo de investimento. Eles fazem dívida para alavancar fundos de private equity, fazem dívida direto para projetos de impacto. Tal. Um trend interessante do mundo assim é que aparece na pizza da esquerda em dois campos que no Brasil ainda são pouco desenvolvidos. Um é o campo de investimento direto em ações listadas em bolsa. Então, você já tem investidores de impacto falando, olha, minha alocação de impacto é através dos investimentos que eu faço em bolsa, tanto do ponto de vista de ações, que é o public equities, quanto do ponto de vista de emissões de dívida corporativa. Aqui no Brasil, o mercado de dívida está começando a aparecer com a queda da taxa de juros. Então, a gente tem visto emissões de debêntures de infraestrutura, de negócios que estão atrelando metas de desenvolvimento social ou ambiental às suas emissões. Eu acho que o primeiro produto do tipo foi a Faro Energy. Um ator super importante nesse campo aqui no Brasil é a Cital. A Cital tem ajudado as grandes empresas, principalmente no aspecto ASG, né, compliance com normas ambientais, sociais, de governança, a acessar um mercado diferente de investidores, mas isso é uma tendência que deve crescer aqui. E outro dado que eu acho interessante é que aparece aqui no dado global o Real Assets. Né? Real Assets é toda aquela alocação em ativo que é tijolo, que é papel. Então, o mercado imobiliário é super bem desenvolvido lá fora. A Bridges, que é um investidor mega tradicional, investidor do Reino Unido, tem 4 fundos de properties, né? Então eles investem em desenvolvimento comunitário de habitação e tal. Tem muito, em real assets, tem muito ativo de base natural, que eles chamam, né? Então investimento florestal, investimento em, enfim, tudo aquilo que é algo não que foi securitizado para virar investimento, mas que o ativo por trás do papel é um ativo real. Isso, último, eu faria só adicionar um comentário aqui, que o crescimento do mercado de dívida para a empresa de impacto no Brasil, ele é importante em vários aspectos, mas destaco 2, né? O investimento através de dívida permite uma pulverização de capital maior, você chegar num investidor de ticket pequeno, ao contrário dos fundos de participação, que geralmente são investidores que têm muita grana. Então, o mercado de dívida ele é mais acessível para o investidor de varejo, e não só do ticket, mas também de prazo de investimento. Geralmente, no investimento de dívida, você tem prazos, né, de resgate, de aplicação, menores do que uns fundos de participação, chamados fundos de venture capital, private equity, que tem 5 a 10 anos de vida. Então, o mercado de dívida ele é importante para democratizar o investimento de impacto e trazer também para a jogada aqueles caras que não querem ficar presos no investimento durante muito tempo. Gostam mais de liquidez e, tradicionalmente, no mercado brasileiro, o investidor ele não está acostumado a não ter liquidez, né? Então, o crescimento do mercado de dívida é uma tendência, como eu já disse, e será fundamental para crescer o volume de recursos no nosso segmento. Bom, por fim, Legal, a gente falou... Roberto, Oi? só dando um aviso aí para ir fechando, acho que, enfim, dá para Esse é o fechar último. com esse. E aí a Esse é o gente já vai último. para as questões e falar para as pessoas também já irem colocando suas perguntas aqui no chat. E aí a gente já, fechando isso, já vai para as perguntas. Bom, aqui a pergunta que foi feita é: você investidor, que tipo de retorno você está buscando? Você está buscando um retorno de mercado, fazer investimento de impacto, um retorno de mercado, ajustado pelo risco que você quer correr, um retorno próximo ao mercado, mas aceitando um retorno inferior ao mercado? Oi? Não mudou? Não mudou o slide aqui, pelo menos. Mudou para tudo. Que slide você Mudou, aqui mudou, expectativa de retorno. Tá joia, beleza. Bom, e por fim, aqueles que investem falando, ok, se eu receber de volta, vai
o que eu apliquei. Então, não tem expectativa de um retorno de mercado. E as respostas aqui foram muito parecidas, globalmente e localmente, talvez aqui na base de investidores que responderam a Andy, um pouquinho mais de propensão a ser um capital mais paciente. Isso, obviamente, depende da base, mas a tendência global é você buscar veículos de investimento de impacto que busquem serem competitivos com o mercado. Isso é essencial para a gente conseguir chegar em outros bolsos, mas, ao mesmo tempo, o investimento de impacto terá sempre matizes em termos da equação de retorno e impacto que você quer quer motivar com o seu dinheiro, que retorno você quer buscar, que impacto que você quer buscar. Vão ter matizes, eu posso querer, eu quero sim investir com impacto, mas eu não abro mão de ter um retorno parecido com o que eu tenho em outros instrumentos. O outro investidor, outra categoria de falar, sim, tudo bem, eu acho que é importante eu entrar com capital mais paciente, porque a gente está falando de um setor em construção e que alguns setores, alguns negócios de impacto, eles quase que necessariamente terão um tempo de vida, um ciclo de negócio muito mais comprido do que outros, portanto, eu tenho que ser mais paciente. Mas eu digo, você que está na linha de frente com investidores dos fundos da Vox, e que você tem sentido o que é perfil, e, de novo, você não é o super benchmark, porque você está num track determinado em termos de expectativa de retorno e impacto, e o mercado tem outros players aí. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que assim, Beto, tem duas questões aí. Uma é, a gente está falando de expectativa, né? Então isso não é retorno materializado. Eu acho que a gente pode se surpreender, inclusive, algumas coisas que são, principalmente no mundo de blended finance, algumas coisas que são pensadas para ter retorno próximo à taxa de mercado ou abaixo do mercado podem nos surpreender. Eu acho que, em especial, as soluções climáticas, né? Se você comparar ativo com ativo, por exemplo, quem está entrando em energia, óleo e gás hoje, num retorno de longo prazo, provavelmente vai perder dinheiro perseguindo o retorno de mercado, se não olhar para tendências como energias renováveis. Então, eu acho que esse é um disclaimer. Eu acho que o segundo disclaimer é a nossa tese na Vox sempre foi de perseguir retorno, porque a gente acha que o retorno ele tem um papel importante na construção do mercado. O que você falou é atrair o capital do mainstream, e também porque a gente tem uma crença de que em alguns setores específicos o impacto ele é gerador de valor, inclusive, ele não é um elemento de trade-off. Quando você resolve um problema real, quando você está atendendo uma dor que é uma dor prevalente em algum segmento da população, e quando você consegue oferecer isso de uma forma inovadora que inclui alguém que está sistematicamente excluído de uma lógica de consumo, isso aumenta o tamanho do mercado, isso aumenta o engajamento com a sua marca. Então, todas essas coisas são fatores, são drivers de geração de valor de longo prazo. A gente começou a Vox com essa crença, a gente tem conseguido mostrar que isso é possível, né? Então, a gente tem cada vez mais empresas mais bem-sucedidas, os nossos veículos estão indo bem e tal, mas a gente entende que existem setores que precisam de incentivo ou de uma visão concessionária, principalmente quando você precisa perseguir um impacto que é mais profundo, ou para o qual a lógica de mercado ainda não está instalada. Assim. Maravilha, Henrique, bola com você. Perfeito. Legal. Vou compartilhar duas perguntas aqui, e aí fiquem à vontade ali de colocar mais no chat. Então, uma do José, que ele perguntou sobre investimentos mais direcionados para os 60+. Então, acho que talvez eu possa comentar alguma coisa na área de saúde. E a segunda pergunta, para já deixar com vocês, que eu achei interessante também, do Rafael Ribeiro, que é, embora a gente tem quase 40% ali dos investidores brasileiros falando que querem só preservar o capital, enfim, né? Enfim, estão abertos a perder algo em retorno, a gente tem uma grande concentração em equity, né? E ele questiona por que disso, né? Que não seria um instrumento mais apropriado para isso. Então, acho que as duas perguntas aí para vocês comentarem um pouco. A segunda, eu vou deixar a primeira com o Giba, né, que ele está mais na linha de frente, fazendo filtro de empresas que estão chegaram nos últimos anos na Vox. A segunda, a gente já meio que respondeu, né? Acho que o mercado de dívida ele é fundamental exatamente para trazer
aquela diversidade que a gente está querendo para os portfólios de impacto, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, a única forma de investir em impacto no Brasil era ou diretamente em empresa, você como investidor anjo, ou através de um fundo de participações como a Vox e outros. Então, ao longo dos últimos tempos foram surgindo alternativas. A alternativa mais efetiva são as plataformas de financiamento coletivo e de crowdlending e crowd equity. O crowdlending tem crescido, né? Era zero e nos últimos 2 anos surgiram vários players, né, que estão oferecendo isso, né? Eu cito aqui a Cital, e Covida, e Unos, que surgiram com essa cabeça de oferecer alternativas de investimento de impacto através do instrumento de dívida e com prazos menores, alguns com carência, outros sem carência, mas prazo de 24 meses, 2 anos, 3 anos, ao contrário de um fundo de investimento em participações que geralmente, na média, tem 10 anos de vida. Giba. Eu acho que só complementando para essa pergunta do Rafael também, eu acho que quando você investe em participação, o cenário adverso, né, o cenário do projeto dando errado, ele tem um ônus diferente para o empreendedor do que na dívida. Né? A dívida, dependendo do tipo de garantia que você coloca, do tipo de aval, do tipo de responsabilidade do sócio do projeto, você pode ter um cenário adverso mais negativo. Então, eu acho que também alguns projetos que foram pensados no passado como projetos mais concessionários do ponto de vista de retorno, eles previam esse cenário do investimento dar errado como uma coisa mais amigável para o empreendedor. Mas é uma suspeita, não tenho dado granular para afirmar que é isso. Sobre envelhecimento populacional, acho que essa é uma das macro tendências que vai afetar não só a saúde. Acho que saúde é onde pega o óbvio, né? Quando você começa a ver principalmente mais investimento. Eu acho que o Brasil esse ano, por conta da pandemia também, mas já vinha numa tendência crescente de investimento em empresas de tecnologia voltadas para a área de saúde. Principalmente, assim, deshospitalização. A gente tem um cuidado no Brasil, que é um cuidado muito caro, o ponto de atenção ao paciente que é o hospital, a centralização é super caro, todo cuidado à saúde que depende de um profissional super qualificado, que é o caso do médico, acaba custando mais do que ele poderia custar se você fizesse esse cuidado ou em hospitais de transição. Foi um investimento recente bem legal que um investidor de impacto chamado Blue Like an Orange fez, ou feito em casa, né? Então se você consegue ampliar o acesso ao home care, é uma coisa que pode impactar essa população. Mas o trend de envelhecimento populacional, ele afeta vários outros mercados, assim. Um exemplo besta, mas muda, por exemplo, o mercado habitacional. É muito comum lá fora você ter fundos de real estate voltado para, por exemplo, habitações de senior care, né? Então, são aqueles condomínios que você já tem enfermagem, você já tem todo um espaço de atenção que é pensado para aquele morador que tem uma necessidade de cuidado diferente do morador que é um recém-casado com um filho pequeno. Você tem mudança no tipo de entretenimento, você tem mudança no tipo de mobilidade urbana. Então, essa tendência ela gera uma oportunidade muito grande para novos negócios. Assim. Aqui no Brasil, acho que a iniciativa que trabalha mais isso é uma iniciativa de um cara que chama Sérgio Serapião, que é o Lab 60+, que é um coletivo de negócios que estão olhando para a temática de envelhecimento populacional. Ele tem uma plataforma de empregabilidade voltada para profissionais de 50 anos ou mais. Né? A gente tem muita gente fora do mercado de trabalho que ainda está em idade produtiva, mas tem bastante coisa legal para investir, sim. Legal. Perfeito, pessoal. Estamos chegando ao final aqui. Queria agradecer muitíssimo aí, Giba, Beto, a Rebeca por toda a organização, a Cissa, Cecília aí pela liderança aí da Andi, a todo mundo que participou, foi super legal, a gente, né, o pessoal ficou bastante engajado, várias dessas conversas a gente começa com 100 e termina com 50, a gente terminou com quase todo mundo aqui. E para saber mais, quem quer conhecer mais a Andi, que não é membro ainda, fica à vontade para escrever para a Cecília, ela vai colocar o e-mail aqui no chat. E enfim,
Em 1 hora não dá para aprofundar tanto quanto a gente gostaria nesse relatório, mas fiquem à vontade para escrever para a gente, enfim, outras dúvidas que venham a surgir. E a ideia é a gente continuar fazendo isso para identificar essas tendências e ver para onde está indo e ser esse balizador aí de investimento de impacto no Brasil e na América Latina. Bom. Cecília, quer fazer onde está disponível o relatório também. A gente já vai postar aqui o link no chat do relatório. Eu queria fazer um agradecimento, então, a Patrícia Daros, a Márcia, a Juliana, que são do Fundo Vale, que estão aqui, que são patrocinadoras do relatório, e aos nossos membros da ANDI, então, a Vox, o ICE, o Impact Hub, do qual o Henrique é CEO, e ele é o chair do nosso conselho, e a Karina também, que é da Conexus, ao Cláudio, da Síntese. Estou vendo vários membros aqui com a gente. Então, quero agradecer e quem tiver mais interesse em se juntar a essa rede, por favor, nos escreva e a gente pode tirar mais dúvidas também por e-mail e começar uma conversa. Obrigada e boa noite a todos.